Hebreus, capítulo 10, versículos 11 a 14, diz assim: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repentinamente, e oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote, Jesus, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, e daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Preste atenção nessa última parte, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Para sempre. Por isso o título da minha mensagem é: desistir é para os fracos, o ideal é nem tentar. E aí me mandaram um monte de figurinha com um monte de tema aqui, ó, quer ver? Nenhum obstáculo é grande demais para quem desiste. Vocês estão sem humor nenhum hoje, velho. Pare de tentar e comece a desistir. Se vocês soubessem que isso é segredo de vida para dar certo, acreditar que você pode já é meio caminho errado. Mas entende a ideia? O ideal é nem tentar. Esse é o título da mensagem. O ideal é nem tentar. Eu acho que eu não vou trazer um pensamento muito longo. Vocês já vão entender logo de cara qual é a ideia da mensagem. Mas o pensamento religioso, ele é muito sutil. O pensamento religioso, às vezes ele está no seu modelo mental e você nem percebe que ele está ali. Religião é tudo aquilo que nós fazemos para obter algo que já é nosso por direito. Ou tudo aquilo que nós fazemos tentando mover Deus para que Deus faça algo por nós. Então, ele é tão sutil que nós fazemos isso sem perceber. Eu vou comprar um lenço ungido do apóstolo, porque daí assim minha mãe vai ser curada. Não, pastor, aí você está exagerando, isso eu não faço, tal. Não, mas então eu vou jejuar, porque daí eu vou ter capacidade para expulsar demônios. Ou eu vou gastar horas de oração, porque aí sim eu vou ser santo o suficiente para poder levar um devocional no meu grupo familiar. Não, pastor, mas isso aí ninguém faz. A gente sabe que a gente não pode comprar Deus, que não é o que eu faço que vai fazer com que Deus faça alguma coisa por mim, ou que Deus vai me dar alguma coisa por aquilo que eu fiz. E a gente sabe disso, pastor. A gente já escutou muito isso aqui, então a gente não tem esses pensamentos religiosos. Mas deixa eu mostrar como é sutil o que acontece. Quantos de vocês já não ouviram um exemplo assim? Deixa eu contar a história. Casal de namorados, de noivos, chega para o líder e fala assim: líder, a gente está pensando em casar, mas não tem dinheiro para a festa, não tem aonde morar, não tem lugar para comprar vestido, não sei o que a gente vai fazer, mas a gente está pensando em casar, mas não tem nada acontecendo, a gente não tem nada, mas a gente quer casar. E aí o conselho do líder é: querido, tome uma decisão, porque quando você decidir, você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Percebe como a religião é sutil? E aí a gente conta testemunho ainda achando que Deus fez mesmo porque a gente tomou uma decisão. Não, quando eu tomei uma decisão, aí Deus, ele concordou com a minha decisão, e aí Ele começou a fazer. Uma amiga veio e me deu o vestido, uma outra pessoa veio e pagou o meu casamento, uma outra pessoa veio e a minha decisão move Deus, é isso? A minha oração, Não, pastor, isso aí, comprar lenço ungido, eu não faço, imagina. Mas a minha decisão move Deus. É muito sublime, assim, é muito sutil o que a religião ela faz com a gente. A ponto de acharmos que alguma coisa em nós pode fazer algo para mover Deus.
Mas Deus, ele não se move nem pela nossa desgraça e nem pela nossa graça. Ele não é assim. E vocês entendem isso, sim ou não? Vocês estão aí, sim ou não? Pastor, mas quando eu fiz, aconteceu. Quando eu tomei uma decisão, aconteceu. Quando eu fiz jejum, aí eu consegui expulsar o demônio. E aí, como é que você me explica? Não é assim. As coisas acontecem, mas não por aquilo que você fez. Mas quando você toma uma decisão, você acessa o que Jesus fez. E não o que você fez acessa um mover de Deus na sua vida. Você entende isso? A gente pode se esgoelar aqui, a gente pode ficar cantando aqui um tempão, a gente pode ficar, eu já falei isso aqui, a gente pode ficar gritando aqui um tempão, mas Ele não vai fazer de novo. Ele não vai fazer de novo. Tudo que Deus tinha para fazer a nosso respeito, Ele já fez na pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus gritou lá na cruz, está consumado, Ele não estava mentindo para nós. Eu não consigo ver um Jesus mentiroso. E Ele gritou lá da cruz, está consumado, já está feito. O que nós, da parte de Deus, tínhamos que fazer pela humanidade, já foi realizado. Isso significa que o seu pecado já foi perdoado. Você já tem acesso a ser uma nova criação, você já tem acesso a Deus Pai, você já tem acesso a uma vida justa, acesso a uma vida santa, acesso a uma vida íntegra. Você já tem esse acesso. Porque Jesus disse, está feito, está consumado. Mas a religião, ela tenta fazer com que a gente continue tentando mover Deus, porque a gente não confia única e exclusivamente na obra de Cristo Jesus. E aí, muitos de nós, a gente tira até um sarrinho do lenço ungido, mas a nossa decisão virou um lenço ungido. E vocês entendem o que é que a religião faz, como ela corrompe o nosso modelo mental? Uma decisão não é fazer Deus trabalhar para você, mas é submeter você àquilo que Deus já fez. Vou repetir porque vocês não entenderam, acho. Uma decisão não é fazer Deus trabalhar para você, mas é submeter você àquilo que Deus já fez. As coisas não aconteceram então porque você tomou uma decisão, não. As coisas aconteceram porque Deus fez e consumou tudo em Jesus Cristo. Mas quando eu tomo a decisão de me submeter a essa verdade, as coisas acontecem. Não porque Deus vai fazer, porque eu estou fazendo, porque eu estou trocando uma obra, trocando uma decisão com Deus. Mas porque Ele já fez, agora é o acesso. Vocês conseguem perceber a diferença? Em 1 João, capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz assim: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Espera aí, Jesus é Filho de Deus porque você confessou, ou você confessa que Ele é Filho de Deus porque Ele é o Filho de Deus? Qual que é a ordem? Quando eu falo assim, Jesus é o Filho de Deus, aí Ele se torna Filho de Deus, ou porque Ele é Filho de Deus, eu confesso Jesus é Filho de Deus? Qual é a ordem? Como que é? Você disse Jesus é o Filho de Deus, então Jesus veio à Terra e morreu pelos seus pecados, ou Jesus veio à Terra, morreu pelos seus pecados e hoje você confessa que Ele é o Filho de Deus? Qual que é a ordem? Me ajuda, por favor. Uau. Não somos nós que confessamos que estamos errados para Deus enviar um Salvador. Foi Deus que enviou um Salvador e então nós percebemos que estávamos errados. Ele enviou o Salvador e agora decidimos concordar com Ele. Tudo que Deus havia de fazer, Ele já fez em Cristo Jesus, nosso Salvador. Não tem como deixar mais simples do que isso, né? Eu acho que vocês pegaram a ideia. Eu acho que a gente já está recebendo isso no coração. Lucas 5, 7 a 8 diz assim: quando Jesus enche o barco de Pedro de peixes, acontece essa seguinte situação. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, porque
para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Jesus abençoou tanto Pedro, mas tanto Pedro, que aquilo que ele tinha de negócio começou a afundar. Ele não tinha capacidade humana de sustentar aquilo que Jesus estava dando para ele. E aí quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Mas qual que é a ordem? Eu deixo de ser pecador e aí Deus enche meu barco, ou Ele encheu meu barco e agora eu percebo que eu me afasto do pecado? Sabe, Deus Ele nos amou quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões. Não havia possibilidade alguma de eu e você fazermos alguma coisa para agradarmos a Deus, porque nós estávamos mortos. Já viu morto fazer alguma coisa? Não tinha como fazer algo para Deus, e Deus decidiu nos amar mesmo assim e enviou Jesus. Ou seja, Ele primeiro nos abençoou e agora nós reconhecemos aquilo que Ele fez. Não existe a possibilidade de nós fazermos algo para que Deus reaja à nossa atitude. A Bíblia em lugar nenhum fala sobre isso. Primeiro a revelação do amor, depois nossa resposta. Primeiro Ele dá, depois entendemos. Ele nos deu Jesus quando estávamos mortos. Ele decidiu por nós, para que nós pudéssemos decidir por Ele. O primeiro passo foi dele. Ele se expôs primeiro. Sabe, casalzinho de namorado bem novo, eles ainda estão saindo, se encontrando, mas um quer dizer eu amo você, o outro quer dizer eu amo você, mas quem que vai se expor primeiro? Aí se eu falo, pô, eu amo você, e a pessoa não corresponde, como que eu vou ficar? E aí o outro, não, mas se eu falo que amo e a pessoa não corresponde, como é que eu vou ficar? Deus não tinha esse problema, Deus se expôs. Ele se colocou diante de nós de cara limpa, de braços abertos e diz: eu amo vocês. Vocês querem esse amor, sim ou não? É com você. Mas da minha parte eu não mudo a minha atitude com relação a você. Então Ele se expôs, Ele decidiu primeiro por você, para que agora você decida por Ele. A Bíblia diz que nós só somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro. Então Ele se expôs primeiro. A vida cristã não é medida pelo quanto eu faço Deus trabalhar para mim, mas sim pelo quanto eu me submeto àquilo que Ele já fez. Os benefícios da cruz eu não acesso fazendo Deus trabalhar de novo para mim. Os benefícios da cruz eu acesso me submetendo àquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Uau! Vocês estão aí? Diga assim comigo então: eu recebo a obra de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Algumas pessoas acham que suas obras fazem Deus trabalhar para elas, mas não é assim. Em Hebreus capítulo 9, versículo 26, a Bíblia diz assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Se o sacrifício de Jesus não fosse perfeito, mas tivesse que corrigir os seus atos e as suas atitudes, e não a sua natureza, se ele não fosse a correção da natureza, mas das nossas atitudes, dos princípios morais, e não daquilo que a gente era, se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, porque todo dia você acaba errando em alguma coisa. Aí imagina se Jesus tivesse que morrer todas as vezes que você errasse em alguma coisa. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Vocês estão lendo comigo a mesma coisa lá? Mas agora Ele apareceu uma vez. Significa que a obra que Jesus Cristo fez é completa, é perfeita, não tem erro. O que Ele fez foi completo, Ele salvou a todos, Ele perdoou a todos. Na verdade, Ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo.
Porque Ele morreu na cruz, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, não tem mais domínio sobre a minha vida, não tem mais domínio sobre a vida de nenhum de nós. A questão é que você não precisa mais lutar contra o pecado. Se você está lutando contra o pecado, você está tentando fazer com que comprar um mover de Deus na sua vida. Mas se você aceitar que Jesus já venceu o pecado por você, você vai ver uma vida livre em Cristo Jesus. Não tem como nós fazermos Deus trabalhar para nós. Tudo o que Ele tinha que ter feito por você e por mim, Ele já fez. A decisão de usufruirmos daquilo que Ele já fez agora é nossa. Nós decidimos receber sim ou não. Isso significa que aquilo que Jesus fez foi muito bem feito, a ponto de não precisar fazer de novo. E aqui agora eu tenho uma história de como eu e você podemos viver essa vida. De como que funciona trazer vida às coisas, de como funciona trazer abundância às coisas, de como funciona acessarmos, usufruirmos daquilo que Jesus já fez. Em Ezequiel capítulo 37, o versículo 1 ao 4, eu não quero ler a história toda, é a história de um vale de ossos secos. Então Deus pega o profeta e faz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, ou seja, nada de vida ali. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E aqui está o segredo das nossas vidas. Aqui está o segredo das nossas vidas. Ele fez uma pergunta: filho do homem, poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só Tu sabes. Desistir é para os fracos. O ideal é nem tentar. O profeta logo de cara, ele nem quis tentar, ele nem falou assim: não, deixa eu tentar aqui, vou declarar alguma coisa sobre ele, se tiver vida, aí eu te respondo, Deus. Não, só Tu sabes, Deus. Ó soberano Senhor, só Tu sabes. O próximo versículo diz: então ele me disse, agora sim, profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra de quem? A minha palavra? Ouçam a credibilidade que eu tenho pelas minhas obras? Ouçam aquilo que eu tenho a dizer? Não, ouçam a palavra do Senhor. A questão não está em profetizar para Deus fazer, a questão está em o que eu posso profetizar. Não é o milagre que está em jogo, mas a concordância com a verdade de quem Deus é. A questão na história não é se, eu tenho capacidade de falar algo para que os ossos voltem a viver. A questão ali é o profeta se submeter à palavra do Senhor e então ver os ossos voltarem a viver. Vocês estão acompanhando? Profetizo aquilo que Ele é e não o que eu quero que Ele faça. Deus é vida e na palavra dele encontra-se vida. E se Ele me permitiu proclamar vida sobre esses ossos secos, eu vou proclamar vida sobre esses ossos secos. Eu vou falar aquilo que Ele me permitiu falar. E não aquilo que eu imagino ou aquilo que é baseado em mim. Ainda o texto é muito grande. Vamos ver se semana que vem a gente continua estudando ele. Pode esses ossos viver? Deus pergunta. É você quem tem que me dizer, o profeta responde. Esses ossos aí podem ter vida? É você que me diz. O que você me disser, Deus, eu concordo. Olha o pensamento elevado desse cara. Não, veja bem, porque segundo a ciência, ossos secos já estão a ponto de não sei o quê, já é a decomposição quase final do corpo, e de acordo com o meu doutorado e coisas, então eu não sei, posso tentar trazer vida de novo, não faz sentido nenhum. O que você disser, Deus, eu concordo. E Deus diz que Ele pode usar as coisas loucas para confundir as sábias.
Ele diz que Ele pode usar o fraco para ser forte. Ele diz que pode nascer árvores formosas no deserto. E aonde você não vê possibilidade de vida, se você tiver uma palavra dele, tudo muda. Tudo muda. Para fazer qualquer coisa, eu preciso da sua palavra, o profeta estava dizendo. Eu não posso fazer nada, eu não tenho capacidade nenhuma em mim mesmo. Se eu não tiver uma palavra sua para declarar, nada vai acontecer. Você não vai adquirir resultado nenhum benéfico para você, se não for através de uma palavra de Deus na sua vida. Aquilo que ele diz, você pode se considerar como feito. Deus diz, então profetize. Se ele disse, está feito. Eu posso estar vendo ossos secos, eu posso estar vendo desgraça, eu posso estar vendo um vale cheio de problemas, mas se ele disse, está feito. Aquilo que ele diz eu posso considerar feito. Ele ainda fará. Agora preste atenção nisso aqui. Esse é um pensamento complexo. Ele ainda fará, porque os ossos ainda estavam secos no nosso tempo, no nosso olhar. Os ossos ainda estavam secos. Ou seja, o Espírito ainda viria manifestar aquela verdade na vida daqueles ossos. Ele ainda fará, mas não é porque você decidiu, não é porque você fez. Ele fará porque ele disse que faria. Ele não tem compromisso com o que você faz, ele tem compromisso com o que ele diz. E ele diz que todo aquele que clama pelo nome do Senhor Jesus é salvo. Ou seja, se você concordar com essa verdade e clamar, a sua salvação é garantida. Mas não porque você clamou, mas porque ele já disse que aqueles que clamam pelo nome do Senhor Jesus são salvos. O compromisso dele é com a palavra dele, e não com as nossas atitudes, não com as nossas ações. Uma pessoa doente já está curada por causa da obra de Jesus Cristo. Já está curada por causa da obra de Jesus Cristo. Mas a manifestação física acontece depois de uma palavra de concordância. O Espírito Santo só tem a capacidade de mover no seu corpo físico se você permitir. As pessoas já estão curadas por causa da obra de Jesus Cristo. Sim ou não? Jesus levou tudo na cruz que nos trazia dano, dor, sofrimento, sim ou não? Então isso está resolvido. Mas por que não se manifesta em nós? Porque nós estamos tentando nos curar. Mas devemos nos submeter à verdade de que já fomos curados nele. Eu estou falando, eu não consigo deixar mais simples do que isso que eu não sei explicar melhor do que isso. Uma pessoa doente já está curada por causa da obra de Jesus, mas a manifestação física acontece depois de uma palavra de concordância. Eu quero ensinar para você hoje é que o ideal é nem tentar. Sabe, existe uma verdade que já foi consumada, é perfeita, é linda, traz todos os benefícios de vida que você precisa, deseja, almeja. Todas as respostas da sua vida se encontram em Cristo Jesus. E tudo que Deus já tinha que fazer através de Cristo Jesus, eles já fizeram, já é assim, já é uma verdade. Por isso não adianta nem tentarmos criar os benefícios que a cruz já nos garante. Nós podemos usufruir dos benefícios que a cruz nos oferece, nos oferta, crendo e confiando única e exclusivamente na obra de Jesus Cristo. Não existe capacidade em nós. Por isso, o melhor é desistir. Eu ia colocar como título da mensagem, desista. Mas daí meu grupo familiar achou muito pesado. Aí eu trouxe todas aquelas frases ali para animar vocês. Se você achar que é capaz, já é meio caminho errado. Porque a capacidade não existe em nós de nos curarmos. A capacidade não existe em nós
de nos santificarmos. A capacidade não existe em nós de convencermos a Deus a algo. A capacidade não existe em nós. Está única e exclusivamente em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom